Bom dia, amigos da Sala 57. Que alegria conversar com você nesta manhã de quinta-feira. Quero agradecer a sua presença e participação no nosso jejum de ontem, onde falamos um pouquinho sobre a pessoa maravilhosa do nosso querido, único Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você a continuar conosco nesse ambiente. Um ambiente onde juntos buscamos a edificação, onde juntos, através da oração, da meditação na palavra de Deus, nos permitimos que o Espírito continue o processo de modelagem que foi iniciado em cada um de nós, até que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para a prática de toda boa obra, como nos diz 2 Timóteo capítulo 3, verso 15 e 16. Amigos, continuando a nossa jornada, hoje nós estamos no livro de 1 Crônicas, capítulo 17. E esse capítulo repete a história aonde Davi fala ao profeta Natã que tem o desejo de construir para Deus uma casa. E Natã diz que Davi deveria seguir tudo conforme o coração dele estava se inclinando. Mas naquela mesma noite, o Senhor apareceu ao profeta Natã e lhe deu uma mensagem. E disse que não era Davi que iria construir. Disse que o Senhor iria confirmar a casa de Davi, né, confirmar o trono a Davi, mas que não seria ele, seria o sucessor dele. Nessa visão que o Senhor dá ao profeta Natã, aonde Deus diz que iria confirmar de forma perpétua o trono a Davi, ele não estava falando de forma literal, mas Deus estava falando simbolicamente, apontando para a vinda do Messias, né? Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nasceu da linhagem de Davi, né? Então veja que promessa linda, que promessa maravilhosa essa que o Senhor fez a Davi. Davi, quando recebe a mensagem do profeta Natã, ele caminha em direção à tenda para poder conversar um pouco com Deus. E a conversa que Davi tem com Deus é uma conversa muito bonita, porque ele começa fazendo exatamente uma pergunta: quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você, querido amigo, querida amiga que me escuta nesta manhã? Independente do que está escrito na sua carteira de identidade, independente do que está escrito no seu CPF, independente de qual seja a sua formação acadêmica ou a sua profissão, eu quero saber quem é você. Veja, no verso 7, o Senhor diz a Davi que ele tirou Davi de um curral. O Senhor tira Davi de um local escondido, esquecido, para colocar ele adiante de todo o povo de Israel. E depois que Davi escuta tudo isso, eu imagino, enquanto o profeta Natã estava falando para ele, ele pôde olhar, eu vejo Davi olhando para suas mãos e vendo a marca dos calos que durante anos seguraram um cajado enquanto ele apacentava o rebanho do seu pai. Eu vejo Davi imaginando e sim, fechando os olhos e sentindo o cheiro das ovelhas, o cheiro do curral. E ele se recorda que o Senhor o tirou dali e o colocou para ser o chefe da nação escolhida. E Davi então começa na sua oração dizendo: quem sou eu, Senhor? E quem é a minha casa para sermos cercados de tão grandes bênçãos? Quem é você, amigo? Quem é você? Eu não estou querendo, com essa pergunta, expressar que existe uma crise de identidade. Não, não é isso, não. É porque você e eu precisamos ter a medida certa de quem nós somos. E se você
não olhar no lugar certo para encontrar essa resposta, você pode ser levado a dois extremos. O primeiro extremo é se achar de forma minimizada, é se considerar mais baixo do que você é dar um valor muito baixo a você. E se você também não olhar no local certo, você pode se supervalorizar, colocando você muito acima do que realmente você é. Mas, Wellington, então, aonde seria o local que você e eu devemos olhar para encontrar exatamente a resposta certa de quem nós somos? É muito simples, embora seja extremamente desafiador. Você e eu precisamos olhar para a cruz de Cristo no Calvário. É exatamente naquele local aonde você e eu encontraremos a resposta certa de quem eu sou e de quem você é. Queridos amigos, se você não olhar de forma correta para a cruz e se você não olhar para a cruz, você pode cair num sofisma do inimigo a ponto de considerar que você não tem valor, a ponto de considerar que você realmente veio de um verme, que você evoluiu ao longo do tempo. Você pode ser levado a considerar que a sua própria vida não tem valor e por isso você tem o direito de tirá-la. Se você não olhar para a cruz do Calvário, você pode se sentir como alguém muito pequeno e fragilizado. Não, você tem um valor. E esse valor é tão estimado aos olhos de Deus a ponto dele dar o seu filho para que você e eu fôssemos resgatados do pecado. Então, não se olhe de forma baixa, se olhe na perspectiva correta. Agora, se você também não olha para a cruz, você pode se supervalorizar, achando até mesmo que você é um deus ou um semideus. Como se você estivesse acima de qualquer coisa, como se você estivesse acima das leis, acima de tudo. É o superego, né? É aquela pessoa que é centrada somente em si mesma. Aliás, esse foi um dos grandes erros do maligno, né? Ele perdeu o foco, o olhar da direção certa e acabou se achando mais do que era. Quem é você? É a minha pergunta de hoje. Davi fez essa pergunta: quem sou eu, Senhor? Quem é a minha casa? A resposta a essa pergunta, Davi ele dá na sequência da oração dele, aonde ele glorifica e exalta a Deus. Davi ele se colocava na posição certa, nem abaixo, nem acima. Ele sabia exatamente quem ele era pela perspectiva de um Deus poderoso que cuidava dele, que mantinha ele, que valorizava ele de acordo com o que ele era. Eu quero que você hoje olhe para si mesmo, se olha no espelho e diga: eu sou filho do Deus do universo. Eu tenho um valor inestimável. Eu não sou Deus, mas eu sou filho e uma filha deste Deus. E querido amigo, querida amiga, que isso enche o seu coração de muito poder, de muita alegria, de muita determinação e que você saia para o dia de hoje confiante, seguro nas mãos desse poderoso Deus. Um grande abraço a você, uma ótima quinta-feira e amanhã nós nos falamos na sala 57.